Então, o podcast Pode Falar, onde nós queremos desenvolver o casamento, o relacionamento a dois, tanto conjugal como social, entre amigos, onde sempre tem os 50-50. A mulher tem 50% e o homem tem 50%. E atualmente, nesse mundo tão de empoderamento feminino, nós estamos percebendo, eu que trabalhei 31 anos com mulheres, direto com mulheres todos os dias, e estudando o comportamento humano desde 1987, o que acontece, o que eu tenho identificado, e eu gostaria que vocês depois compartilhassem também qual a visão que vocês têm disso. Realmente a mulher está vindo como um meteoro, e nós estamos atropelando o masculino. Tanto o nosso, porque nós também temos um lado masculino e a gente precisa baixar um pouco e realmente ir para o lado feminino, nos tornarmos mulheres. E olha só que interessante, eu fui uma mulher masculina por muito tempo. Por quê? Porque eu saí de casa, de uma família muito pobre, vim sozinha, e eu tive que ser homem por muitos anos. Então agora o que eu sinto realmente, eu tenho dificuldades muitas vezes no meu relacionamento por eu querer resolver tudo sozinha. Então eu não dou 50% pro meu marido. E ali começam os conflitos. Mas aqui a gente está abrindo exatamente isso. Porque a gente quer desenvolver isso e a gente quer convidar pessoas que têm esse mesmo desafio, eu diria, para vir com nós, nos assistir. Estão convidados para vir para cá, para falar. E acho que vai ser muito interessante essa parte. Estou aqui com o Mauro Sarmento e com a Camila Reginato, com a Marisa Queiroz e eu, Tânia Martins. E é isso aí, gente. A gente está começando aqui, né? Começou assim numa tarde, tomando um cafezinho, 3 amigas, eu, a Tânia e a Camila, né? Tivemos a ideia, porque cada uma com a sua visão de relacionamento, né? Umas mais femininas, outras mais masculinas, que a gente deveria e deve dar o espaço para os homens 50-50, né? 50% para as mulheres, para elas interagirem no relacionamento, e não importa o relacionamento, e 50% os homens, tanto de trabalho, de casa, não importa, né? De amizade. Então, tem que ter os 50% de cada lado. Então, surgiu essa ideia de a gente fazer esse podcast, Pode Falar 50%, e trazer a cada podcast um homem e uma mulher que eles falem tudo dentro dos seus 50%. É isso, não é isso, Camila? Isso aí, gente. A gente enfrenta muitos desafios no dia a dia. Eu vejo que a mulher, com esse empoderamento, ninguém está entendendo muito mais o que fazer, quais são os papéis dos homens e das mulheres. E tá todo mundo cheio de dúvida. Então, a ideia é a gente começar a conversar sobre isso. E quando eu falo bem dos homens, as pessoas acham, nossa, tu falando bem dos homens, tu fala de empoderamento feminino, e sim, é sobre isso, né? A gente quer ser feminina e quer ter os homens junto com a gente também. E a gente está com o Mauro aqui e a Camila, que vão ser os entrevistados hoje pela Tânia Martins, para ter esse equilíbrio. Ele vai poder falar tudo dentro de 50%, ela vai poder falar tudo dentro de 50%, e a Tânia vai direcionar isso, e eu vou estar ali nos bastidores hoje, ajudando a fazer todo esse trabalho aí para vocês curtirem aí. E nos próximos estarei aqui eu também com um convidado fazendo esse desafio. É isso, Tânia? Isso. Então, começando. Mauro, qual é o teu maior desafio quando você se relaciona com mulheres? É uma pergunta e tanto, né? O meu maior desafio é expectativa. Eu acho que ambos, o homem e a mulher, eles nutrem muitas expectativas num relacionamento que já vem pré-idealizadas, assim, né? Ou por uma questão cultural, familiar. Minha mulher deve ser assim, né? O meu marido deve ser assim, deve ser assado. A busca, a procura de um par, né, é sempre, vamos dizer assim, filtrado por um ideal. Eu tenho o meu ideal masculino, eu tenho o meu ideal feminino, e eu acho que lidar com expectativas, especialmente quando elas não acontecem, quando as coisas não dão certo, eu acho que é o maior desafio. Dentre outros tantos, né, porque existe uma diferença bem grande no meu ponto de vista. Eu tenho 59 anos, fui casado 30 anos, depois separei,
e tive alguns relacionamentos. O grande desafio é encontrar uma pessoa que te deixe num estado de paz, assim, né? Tu imagina um homem que te deixa à vontade, no estado de paz, e uma mulher que te deixa à vontade, no estado de paz. E esse é o meu ideal, a minha expectativa, que nunca acontece. Olha só, sobre a tua fala, eu entendo. Mas nesse mundo que tudo está... tem uma frase do José Saramago que fala: não tenhamos pressa, mas também não percamos tempo. Não seria um pouco o imediatismo que está fazendo isso? A questão assim, eu quero encontrar alguém, mas eu não crio, porque eu acredito que o nosso cérebro, ele não identifica o que é real e o que é imaginário. Ele não consegue identificar. Então, como seria para nós e para você, talvez ter um pouquinho mais de calma para encontrar essa pessoa? Eu acho isso ideal, né? Porque o que acontece? Nós vivemos num mundo muito acelerado, muito mais do que era há 10 ou 20 anos atrás, né? Nós vivemos um estado acelerado e um estado de ansiedade também. A gente está sempre ansiando por alguma coisa. E principalmente por uma felicidade que nos é vendida, né? O estado de felicidade sempre, de nunca sofrer. Então, as palavras do Saramago me faz pensar na sabedoria oriental, me faz pensar no slow down, que é um movimento que já acontece em função de tanto burnout que existe por aí. O que acontece? O relacionamento ele foi, vamos dizer assim, corporativizado. Não sei se é um neologismo, uma palavra que talvez nem exista, mas o mundo dos negócios pauta os relacionamentos. Hoje existe aplicativo para te relacionar, para te entrar ali, para uma nova dimensão, uma coisa curiosa. As pessoas não dão o tempo para se conhecer. Elas não lembra, né? Eu digo lembra porque eu acho que quem é aí dos anos 70, 80, 90, lembra do que é uma carta. Ou esperar uma carta chegar, e ainda quando ela chega com o perfuminho da namorada. Né? Lembra aquelas cartinhas perfumadas? Era muito legal. Hoje é o WhatsApp, é instantâneo, e é aqui, agora, e vambora. Tu chega numa boate, num lugar, tu olha para a pessoa, daí tu fica, daí tem vários ficantes, daí... Ou seja, acho que o ser humano está tentando se entender dentro de uma perspectiva. E quem tem a consciência de desacelerar, de curtir um passeio, né? Hoje a gente fica preso na Netflix, o que não é totalmente ruim, mas ir para um parque, sentar numa cadeirinha de abrigo com chimarrão e ler um livro para o outro, assim, é uma coisa que já é mais rara, né? Camila, como é que tu vê isso, gente, do que o Mauro tá falando? Desafio de relacionamentos? Meu problema sempre foi questão de competição, sabe? Porque eu sempre fui uma mulher bem resolvida. Então, a minha questão de relacionamento, tanto, né, negócios, amorosos, é competição. Os homens querem competir comigo. E talvez vice-versa também, né? Então, eu tenho que cuidar muito pra não entrar em questão de competição. Isso é difícil. Porque a mulher veio muito, assim, querer competir com o homem pra gente conseguir conquistar um espaço. Tá, e agora que a gente já tem esse espaço, o que a gente faz? Né? Então, eu vejo esse desafio de competição. Né? E a gente tem que parar de competir com eles. Mas começar a ajudar, começar a agregar um do outro e começar a respeitar esses espaços. Porque a gente não vai ganhar deles nunca. A gente, né? A gente não é normal a gente ter esse masculino dentro da gente. Então, a gente tem que ter também baixar o masculino e saber respeitar também o homem, que é o que a gente tá falando aqui hoje, né? Na minha visão, início de relacionamento precisa ser tirado as máscaras. Não tem mais tempo para que nós continuemos usando máscara. É trabalhar com verdade. Então, quando eu comunico a minha verdade, quem eu realmente sou, quando eu me conheço, quando eu sei realmente a minha real identidade,
E a outra pessoa também, ela automaticamente tu encontra essa pessoa. Tânia, hoje não acho tão desafiador isso, entende? Mas o convite que eu faço para quem está nos assistindo e para nós aqui agora, que realmente nós tiramos as máscaras. E quando nós encontramos alguém, a gente comente também dos nossos defeitos. Quando a gente vai encontrar uma pessoa, o que a gente faz? Eu sou isso, isso, isso. Quem me conhece, a Marisa me conhece há 30 anos, ela sabe exatamente, se eu não estou gostando de alguma coisa, eu comunico. Entende? O quanto vocês têm comunicado. Camila, o quanto tu comunica. Assim, ó, a Camila é isso, ó. A Camila é simpática, a Camila é querida, a Camila é empreendedora, mas a Camila tem esses desafios pessoais. A gente não comunica mesmo. A comunicação A gente não comunica os defeitos. Chega, né? Como ela chega a A comunicação? gente não está comunicando isso, gente. E a comunicação é 10% verbal. Se me permite, o que eu penso, né, dessa questão? Eu acho que falta diálogo, sim. Comunicação assertiva. Mas também acho que conhecer alguém, assim, tu transmitisse para mim um senso de pragmatismo, que eu acho muito interessante, né? Porque eu vou dizer, né? Se eu vou começar hoje um relacionamento, nossa, eu vou pensar bastante, assim. Mas, por quê? Porque a gente é pragmático, então, assim, tipo, vou fazer 60 anos o ano que vem, não quero perder tempo, sou um homem maduro, um homem vivido, não quero perder tempo, então tá, vou ser pragmático. Então eu vou dizer, ó, seguinte, vou te dar o meu perfil aqui. Eu sou assim, tá aqui, ó, todas as respostas para ti, agora tu vai saber lidar comigo. Eu não vejo que funciona muito assim, né? Existem uma série de fatores de convergência e divergência, seja cultural, seja social, seja educacional, seja zodiacal, para aqueles que creem, né, nos astros, influências e tal, mas existem arquetipias, arquétipos, ou seja, encaixar com alguém e ser feliz nesse contexto é um tempo muito dedicado à investigação, ao conhecimento, mas uma coisa muito legal, e isso sim é uma mensagem. Eu acho que quando a bondade supera o ego, e isso é um trabalho de autoconhecimento, como tu disseste, quando a bondade supera o ego, aí a chance é legal. Agora, o ego, ele tem sido muito mais evidente do que o estado compassivo, a bondade, porque... Vamos lá, né? Relacionamento não é só homem e mulher. Isso é um relacionamento, vamos dizer, tácito, né? Mas tem homem e homem, mulher e mulher. É um casal, é uma dupla, né? Então, eu acho que passam muitas das mesmas questões, né? Então, tem diversas questões que a gente enfrenta e que a gente precisa aprender a lidar. Mas, acolher isso, ir para o racional, saber dosar o emocional, isso é uma grande vantagem, mas é uma curva de aprendizado, né? Então, tu dissesse, eu trabalho com coach, com desenvolvimento de pessoas e tal, né? Profissional, pessoal. Nossa, tá carecendo de curso de relacionamento, porque essas coisas são aprendidas. Tu aprende a se relacionar, tem que estudar relacionamento. E é coisa que ninguém ensina na escola. Quem é que ensina na escola? Tu sai da escola ou da faculdade sabendo o que tu vai enfrentar no relacionamento, e aí falam que aqueles namorinhos que lá da juventude e tudo mais vão formando a gente. Não, às vezes vão complicando e traumatizando a gente. Tipo assim, imagina uma adolescente grávida, uma grande questão para administrar família e tudo mais. E outras coisas por aí, né? Até porque existem os perfis comportamentais, né? Que é o dominante, o estável, né? E o influente. Então, e muitas pessoas, eu sou dominante e influente. Uhum. Então, você vai ter outro perfil, a Camila tem outro, a Marisa tem outro. E em meio a tudo isso, muitas vezes a gente precisa ir para o adaptável. Mas eu acredito que se o homem consegue se adaptar um pouco,
E a mulher se adapta um pouco e entende que daqui até aqui sou eu. E daqui até aqui é você. É o masculino, entende? Tanto que pais falam, né? Eu criei meus filhos iguais, mas como é que um é tão diferente do que o outro? Um é diferente. A Camila, eu e ela vamos ser irmãs, que nós não somos. Mas ela tem um perfil, eu tenho outro perfil, por causa do perfil comportamental humano. Mas dentro de tudo isso, eu sempre falo, e nas minhas palestras, eu falo sempre isso: traga verdade, humildade e coragem para reconhecer quem tu realmente é. E quando a gente começa para essa linha de pensamento, porque não tem mais tempo para a gente viver historinhas contadas. E eu abordo muito isso. Que historinhas você tem? Você tem contado para você mesmo. E para a pessoa que você quer se tornar uma pessoa. Porque no casamento, tudo bem. Eu sou a esposa e ele é meu esposo. Mas juntos a gente quer chegar bem próximo. Isso. E qual transparência eu estou usando para isso acontecer? Porque os primeiros anos, os primeiros meses de relacionamento, desculpa, mas é muito lindo, tudo é bonito, né? Ah, eu gosto de pizza, eu também gosto. Depois de um ano, tu descobre que o cara diz assim, eu estava inadaptável. Entende? Eu não suporto mais comer pizza contigo, mas por que não falou? É nessa simplicidade. Eu acredito que os demais temas são mais complexos, mas eu acho que nós podemos trazer muita simplicidade. Nós estamos complicando muito. Sabe o que ele falando? Eu tive um relacionamento, né? O pai da minha filha. E aí, no começo, a gente conhecendo, e eu fiz um prato, assim, totalmente saudável, com peixe, com fruta. Eu fiz um prato bem tropical, assim. Nossa, passei o dia todo fazendo, né? Aí chegou de noite, assim, botei a mesa toda romântica. Ele disse assim, tá, eu não gosto. Aí eu, nossa, fiquei assim, como eu não gosto? Ele disse, não como essas coisas. Eu fiz um bife ali, um arroz. Né? Bom, eu me senti ofendida na hora. Ele disse, não, se eu disser que eu gosto, a gente está se conhecendo, vai fazer essa porcaria a vida toda pra mim. Ele disse assim, eu não quero. Ele foi sincero. Na hora eu fiquei brava, fiquei magoada. Eu digo que ele podia ter mentido, né? Mas eu acho que ele foi sincero e foi legal. Só que a gente não está acostumada com isso. A gente fica dodói. Eu sempre digo, nós mulheres, a gente tem uma coisa que a gente pegou com o passar do tempo. A gente quis o nosso espaço, a nossa liberdade, mas a gente pegou a dureza do homem, não a força. A gente é dura. Então a gente tem. Eu fiquei brava, fiquei magoada, né? Fiquei dura, mas ele estava sendo sincero. E aí a gente tem que reconhecer essas, né? Deixar o homem ser. Porque quando o homem faz isso de verdade, claro, a gente não está no relacionamento, tanto que temos uma filha, mas tem mulher que não serve como homem. Mas ele foi legal naquele momento, ele falou a verdade. E eu, na hora, fiquei brava, mas depois eu reconheci a verdade. E a pergunta veio disso. A pergunta veio disso. Nós queremos relacionamentos sinceros. Sinceros. Mas até que ponto? Fala, Camila. No meio business, por exemplo, a gente tem muitos homens, né, liderando e as mulheres tentando conquistar o seu espaço, né? Então, eu também acho que as mulheres, elas tiveram que fazer essa força, né? E a gente tem que valorizar tudo que elas fizeram. E agora a gente chegou num período da gente botar a mão na consciência e começar a equilibrar isso, né? Porque que nem agora, ó, nós estamos 3 contra 1 falando. Eu não tenho essa visão. Eu não sinto assim, né? Eu não sinto assim. Eu sinto 3 mulheres fantásticas conversando com um homem fantástico. Uau! Muito bom! Tá. Sabe, de novo, né? A gente está sempre no mundo dos ideais, né? O que eu acho? Quando a pessoa começa a estudar autoconhecimento, se autoconhecer, a espiritualidade, isso não é muito fácil de acessar, né? Você pode ver que os casos mais, vamos dizer assim, frequentes de violência acontecem em lugares onde não tem acesso a esse tipo de cultura, né? Mas o que eu percebo? Eu percebo que tem um momento da tua busca, do teu autoconhecimento, que tu vai chegar no sagrado masculino, sagrado feminino. O que é isto? De onde vem isto? Como assim sagrado? Sagrado é quando um é sagrado para o outro. O casamento ele é celebrado na igreja ou num templo, com testemunhas,
colocando um símbolo de fidelidade, uma aliança, uma coisa, diante de Deus, ou diante de Buda, ou diante de qual Deus quer que seja, já sugerindo para aquele casal levar o casamento num nível de sagrado masculino e sagrado feminino, que o homem tem as duas energias, que a mulher tem as duas energias, beleza. Aí a gente fala, mundo business, que nem tu dissesse, mundo business. Bom, o corporativismo eu vejo como uma história que corrompe muito o ser humano. Eu trabalho para o corporativismo também, eu crio, modelo negócios, mas é fácil corromper, porque o que acontece? Há muito tempo, desde a Idade Média, anterior a isso, que o homem, em função de força física, né, sempre está ali, né, mais forte, é o guerreiro, é o protetor, é o supre, é o provedor. Hoje, a mulher encontra uma outra oportunidade, um outro espaço que ela não tinha, então ela começa a se apropriar. Isso é muito bom. Vocês saibam que, por exemplo, a cultura tibetana, o indivíduo recebe o sobrenome da mãe. É uma cultura matriarcal. E Lama, que a gente chama, que é o professor do budismo tibetano, lá é querido, e Ma é mãe. Então, o professor ele recebe o título de mãe querida, mesmo sendo um homem, um lama tibetano. Então, essas coisas eu aprendi aqui, conhecendo Três Coroas lá, aquela turma. Isso é muito bom. Né? Eu acho que a mulher, ela é um universo da humanidade, ela que traz o ser humano para o mundo, não é o homem contribui naturalmente. Então existe o sagrado da mulher, existe o sagrado do homem, existem as partes. Eu não saberia te dizer se é 50%, 50%, eu acho que a mulher é muito mais. Tá? Porque a nós foi nos dado o dom da vida, né? Isso. Então a gente tem um pouco a mais, mas a gente não precisa fazer uso disso, entendeu? Para ser melhor, né? Então, assim, o homem precisa entender essa coisa fantástica que é uma mulher, para ele poder se relacionar bem com isso. Mas é difícil, muitas vezes, porque existe muito atrevimento e muita confusão da parte da mulher, da parte do homem. Por exemplo, a posse, né? A pessoa ser possessiva, os ciúmes. E hoje também a gente vive um mundo da distorção de caráter, que é algo recente. Eu não sei se é recente ou se recentemente foi diagnosticado isso na humanidade, que é o narcisismo, né? Que é o homem e a mulher narcisista, homem narcisista, que é uma patologia, é um desvio de caráter estudado pela psicologia, sabe? E é algo seríssimo. Danos incríveis. A pessoa ter uma mãe narcisista é horrível para sua vida. Um pai narcisista, um namorado, uma namorada narcisista é horrível. Devasta o emocional. Destrói. Mas sabe que eu vejo assim, a Tânia trabalha muito com mulheres, eu acho isso muito importante, porque assim, quem é o responsável pela educação geralmente é a mulher. Então, nós é que formamos os homens e as mulheres. E hoje, infelizmente, a nossa geração, a gente formou homens fracos, dando poderes para a mulher e tirando o homem. Tipo, o filhinho não precisa ajudar a limpar a casa, pode ficar jogando videogame, a mulher tem que lavar, tem que passar, tem que aprender a se portar, tem que ir para o trabalho. E isso, o homem, ele não procura uma mulher, ele procura uma mãe que faça tudo aquilo que a mãe fazia e a irmã fazia em casa. Então, quem educou foi nós, e eu vejo que a gente errou às vezes na educação do homem, erramos ainda até hoje, porque a gente protege o homem e manda a mulher para frente para dominar. Mas, público, masculinas. olha só, acho que a gente tem que enfatizar isso, que não é geral. Não é geral. Então, existe pessoas... Sim. Porque eu acredito que quando tu tem a tua real identidade formada, sabe quem tu é,
muda tudo, Mas entende? pode ver E que quem Então sabe quem precisa é vir, realmente, esse é então o- precisa vir, e eu acredito também que tanto o homem como a mulher tem que se desenvolver. Num relacionamento conjugal, ou mesmo numa empresa, ou mesmo em relação a amigos, você vai sentar à mesa. Eu tenho uma frase que eu digo assim, ultimamente eu escolho a mesa que eu sento. Porque não vai agregar. Como é que você vai namorar, casar com uma pessoa que não tem assunto para conversar com você? Que não se desenvolve. Você sente isso também? Sinto. E antes de você se desenvolver, Mauro, porque hoje eu vejo que tu é realmente uma pessoa muito esclarecida e desenvolvida, espiritualizada. Parabéns para você. Que provavelmente o Mauro anterior não foi assim, como a Tânia. De lá eu vim, para lá eu não quero voltar, eu sempre falo. Mas a gente não esquece, porque são memórias que foram criadas. Nós nos desenvolvemos, né, Camila e Marisa? Mas a gente não foi assim. Então, o convite que a gente pode deixar para os telespectadores, quem vai nos assistir, gente, se desenvolva, busque ajuda. homens e mulheres, Homens e principalmente mulheres. mulheres. Até para ter relações saudáveis, né? Para não entrar nas mesmas furadas de sempre. Uau! É forte, ó. E o Mauro falou ali, a comunicação é importante, porque as mulheres, os homens, a gente tem uma diferença. Os homens, eles não entendem nas entrelinhas, alguns homens. Não todos. Tipo assim, não, mas eles não entendem, tem alguns homens que não entendem. Tu tem que ser, assim, pontual e objetiva. Amor, põe aquele quadro ali, mas se tu disser, aquele quadro vai ficar bonito ali, ele vai concordar contigo. Ele vai ficar Mas aí é um relacionamento mãe e filha já. mas até de trabalho. Às vezes tu tá com um colega, tu vai dizer assim, essa cadeira ficava bom lá. Aí o colega ficava, mas ele não faz. Mas o cara também tem uma objetividade que a gente não tem. Mas Precisamos mudar as PPS, que são as perguntas poderosas. E as comunicações, a comunicação. Faz isso pra mim, bota essa cadeira lá, Isso. coloca esse quadro ali, tu pode pegar essa lousa. A gente tem que se comunicar, porque a gente não se comunica. A gente quer que eles leiam os nossos pensamentos. Isso acontece muito. E eles não leem, tá? Tem um monte de meme a respeito disso, né? Muito engraçado. Eu sei se Não, então, pode continuar. Não, é que eu convivo há 6 anos já. Eu faço jiu-jitsu há 6 anos e eu convivo muito com homens no jiu-jitsu. Então eu fico ali, eu sou uma das únicas mulheres quase na minha turma ali. E eu vejo eles falando, eu vejo como eles já me tratam como homens, digamos, no meio ali. Então eu consigo ver as dificuldades que eles têm no mundo feminino. Porque eu acho legal Mas isso. me preocupa muito esses relacionamentos hoje em dia que são relacionamentos de pai, mãe e filho. Sabe? Não é de homem e mulher. Mas E aí tem que se resolver para conseguir resolver essas tretas. Mas é quem criou esse relacionamento. Mas É a são mulher, são é a pessoas mãe. feridas se relacionando, né? Então, a gente está falando aqui de muitas feridas. Né? É. Sabe que todos precisam de cura. Todos precisam se curar, né? Tem muita ferida aberta. Homem, assim, cheio de ferida, ético mal resolvido, problemas de bullying na escola, tem um monte de coisa. Então, eu acho que ser bem sucedido num relacionamento é, primeiro, insistência, resiliência, mas tem uma coisa que, para mim, é assim, definitivo, que define mesmo, química. Tá? A gente até agora não entrou na sexualidade, tá? Mas não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente, porque às vezes o casal é a coisa mais querida, a coisa mais amada, mas não tem química. Agora, quando tem química, aí tem que entrar para esse campo da busca, da adaptabilidade, do crescimento. Eu acho que a partir disso, eu não sei direito explicar, mas quando pega fogo, É isso que eu falo. Maravilhoso. É isso que eu falo, as pessoas estão reclamando de relacionamento. Pô, mas ainda tem outros problemas em tratar antes, gente. Não é aquilo ali. isso, sabe? Então, assim, e achar, porque a energia sexual é algo muito poderoso, muito poderoso. E as mulheres, elas têm a atratividade do corpo, enfim, da sensualidade, uma mulher que se aceita e é empoderada com as suas virtudes, com as suas qualidades, ela é muito mais atraente do que uma mulher que não se reconhece. Eu acho que uma palavra é reconhecimento, assim como o homem também, né? Aí tem a Frida, né, que tem uma proposta
muito legal, né, de lingeries e tudo isso aí, e isso tudo faz parte de, vamos dizer assim, desse imaginário que sustenta a relação, entendeu? Então, saber lidar com isso, também tem dogmas religiosos que muitas vezes estão incidindo sobre no aspecto cultural da pessoa. É bem complexo o relacionamento. Mas concorda comigo que as mulheres, elas estão buscando ajuda, elas estão buscando desenvolvimento, elas estão se unindo, elas fazem movimento, e o homem praticamente não. É isso que é a dificuldade. É poucos homens que fazem esse movimento. Que o homem segura, ou ele... Ele morre mais cedo, né? 40 e tá tanto 50, a mulher não. Foi isso que eu te falasse. Por quê? Porque o homem precisa aprender a se comunicar mais, né? Dizer mais, falar, dizer, e muitas vezes não, está sendo grosso, entendeu? Também há de se achar, vamos dizer assim, o tom, né? O dial do rádio correto para não ferir a pessoa, porque às vezes uma coisa entra bem atravessada, né? Eu noto que também algumas habilidades e competências como saber pedir desculpa, falar assim verdade, né? Eu acho assim, saber reconhecer que errou e o outro também perdoar, porque quando dois seres que estão convivendo, podem ser sócios, podem ser amigos, podem ser namorados, podem ser irmãos, enfim, tem que haver esse equilíbrio. Mas aí eu pergunto, quem está conversando com os homens sobre isso? Por exemplo, a Frida está conversando com mulheres. Quem está conversando com os homens sobre isso? Esse é um movimento que a gente está fazendo aqui, 50-50. Acho legal. Eu não vejo ninguém conversando com os homens sobre isso. Só porque o homem ele tem uma preocupação maior que é criar um business, né? Eu acho que isso sim, talvez em segundo plano venha o autoconhecimento. Nem sei se mas faz Mas, acho que eles nem lembram disso. Só que é curioso, né? Os amigos mais jovens que estão aí nessa fase de busca, nem tão busca, mas estão curtindo, né? Eles estão comprando, assim, e-books de sedução, né? Isso. Eles estão tentando, pelo menos. Mas isso é uma ferramenta de manipulação. Também tem isso, sabe? As pessoas estão buscando tirar proveito de outra pessoa. Tipo, eu peguei a fulana. Outro dia um conhecido meu chegou no grupo e disse, peguei a fulana, nossa, ela é incrível. Eu digo... Tu conversou com ele? Não. Eu tive que chamar atenção. Eu disse, olha só... Tu disse pra todo mundo que tu tirou a chance de todo mundo ficar com ela. Não sei se é isso a tua intenção. Mas, então é uma infantilidade. A pessoa está ainda na quinta Como se a série. mulher fosse um troféu. Exato. Então tem isso também. Agora, também tem os homens que estão sendo troféus. Sim. Então, a mulher também. De igual para igual. Entendeu? Então, nesse campo do jogo... E no campo da ilusão de relação, que isso não é relacionamento, isso é ligação, isso pode ser o que tu quiser. Não sei se eu estou antiquado, mas eu sou romântico. Eu acho que, né? Agora, nesse campo, é uma bagunça. Né? É uma bagunça. É uma bagunça. Aí tem Tinder, tem isso e aquilo. Eu acho Gente, é uma bagunça. Tá algumando ali. Tá algumando. Então, a gente vai falar de autoconhecimento, né? Olha a sorte de tu encontrar a pessoa que vamos dizer assim, não é alma gêmea, né? Mas é alma certa, ou a mais certinha para o momento mais também, próximo, mais próximo possível. E ainda do momento, porque a gente é um ser em construção, né? Sim. Você entende? Então, daí, que momento tu tá hoje aos 34, né? Tu falaste? Que momento a gente tá aos 59? Entende? Pô, quem era o Mauro de 34? Nossa! Não é a mesma pessoa, né? Olha pra trás, eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Mesmo caráter, porém mas desenvolvido. E reconhecendo um monte de erros, assim. Pessoal, nós estamos encerrando, né? Então eu queria pedir para a Tânia agora coordenar aqui com a gente.
Que a gente vai ter próximos podcasts, pode falar 50%, queremos o Mauro aqui, com certeza o Mauro. Nossa, eu quero mais vezes. O Mário, ele fala, ele só escuta, assim, porque ele fala muito bem. E até para trazer outros homens para ti mesmo, ajudar, né, nessa parte deles se abrirem, porque o homem é mais difícil, né? Ele tem essa... Eu vejo que está desenvolvendo bem. Tá, porque eu trabalho em imersões e eu estou vendo, numa imersão que eu tive, teve mais homens que mulheres. Então, o convite que eu deixo para o público em geral, que olhe para o seu esposo. Se ele está procurando ajuda, vá você também. Se a esposa está procurando autoajuda, vá você também. Se direcione, acho que as dificuldades existem, os desafios existem, mas procurar se direcionar, entende? Porque assim, tem as duas vias, uma que vai e uma que vem. Mas quando a gente volta e caminha junto para uma mesma jornada, eu diria, e começa a viver o processo junto, aí sim. O propósito está pronto lá, porque ele vem de Deus, né? E eu ouvi algo muito, muito interessante que eu quero deixar aqui esses dias, que Jesus, ele lança fios com anzóis em cada um de nós. E é ilimitado o comprimento disso. Então, no momento que tu quer realmente voltar para Jesus de novo, se conectar com Deus, que para mim é a base de tudo, e alinhar teus 11 pilares. Eu trabalho com 12, tá? Porque eu criei o lazer. E o lazer por quê? O que é o lazer para mim? Tempo de qualidade no conjugal, tempo de qualidade com pai e mãe, tempo de qualidade com irmãos, tempo de qualidade no meu social, tempo de qualidade com amigos, tempo de qualidade no meu trabalho, tempo de qualidade na minha conexão com o meu financeiro, qualidade na minha inteligência emocional, no meu intelectual, no meu servir, no meu social, enfim. Então, assim, o lazer eu criei exatamente sobre isso. É desligar o piloto automático. Nós não estamos aqui 100% conectados? Porque a pergunta que eu faço, por que nós procrastinamos tanto no relacionamento e em todas as outras áreas? A viver verdadeiramente. Quando eu estou no volante, eu dirijo, eu estou aqui. E por que eu não faço isso em todas as áreas da minha vida? Então, esse é o convite que eu faço da minha parte. É uma ótima pergunta essa. E para as meninas eu digo, né, vamos parar de falar mal dos homens, que eu escuto muito aí, né, vamos fazer as pazes com eles, que empoderamento feminino não é brigar com o masculino, é estar junto deles. Isso eu sempre falei na Frida, né, e as pessoas se assustam muito ainda, porque elas acham, acho que empoderamento levou para um caminho, assim, só de mulheres, e não é isso. A ideia é sempre a gente estar junto, né, então vamos parar e vamos repensar aí. E eu poderia dizer para os homens, estudem as mulheres, se estudem, né? E busquem se sensibilizar mais. Ser alguém mais sensível, sentir mais. Não é muito fácil, mas dá para abrir o coração e viver melhor, né? Qualidade de vida. Isso aí. E eu sempre digo, né, comentei com as gurias, né, principalmente nas semanas bastante, que todo relacionamento tem 3 pessoas. E aí você tem que saber quem é a terceira. Porque geralmente no relacionamento é o marido, a esposa, a sogra, o marido, a esposa, o filho, o marido, a esposa, o trabalho, o marido, a esposa, o esporte, não importa. Mas a terceira pessoa que tem que estar ali é o Cristo. Porque daí tu blinda qualquer relacionamento. Então, sempre que o casal botar o Cristo, buscar, né? Porque ninguém vai ao Pai senão por mim, buscar o Cristo, vai ter sucesso e vai blindar o relacionamento. Então, essa é a dica que eu deixo, né? Para coloque a terceira pessoa como Cristo. Em tudo que tu for fazendo, né? Coloca o Cristo ali, mas principalmente no relacionamento para blindar ele. Aí vai ter sucesso. Né? Vai ter um equilíbrio de 50%. E que nem desafio ali. Qual é o seu propósito, né? Que tu queria perguntar para as meninas? Propósito? Propósito. Qual é o seu propósito de relacionamento? Fica a dica aí, olha o conteúdo no salão. E é que você tem criado, né? E, deixando aqui a palavra final para a Tânia, que é a nossa coordenadora, aqui, coordenando tudo, né? A nossa mentora aqui.
Então, para o nosso próximo podcast. Então, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. E não desista. Alguém espera por você. Alguém se inspira em você. E toda vez que nós encontramos alguém com esses desafios, que nós sejamos a luz dessa pessoa. Mauro, você com os homens, Camila com as mulheres, eu com homens e mulheres, porque eu tenho vários clientes coaches masculinos que vivem o processo e que realmente se entregam e se permitam. Eu diria que a palavra é se permita. E se eu mudei, tudo mudou? Por que eu mudei e tudo mudou? Porque você não pode mudar. Porque você não pode se permitir. Então eu tenho meu livro, né? As Duas Faces. Quem quiser adquiri-lo, que vai ter bastante conteúdo lá sobre esse tema e sobre todos os nossos desafios. Eu diria, então, que realmente se permita. A frase certa é essa, a palavra certa é essa. Permita-se, porque você é extraordinário. Porque você tem um diamante dentro de você. Você só precisa permitir ser polido. Que é buscar o conhecimento, como o Mauro falou, que é chegar no propósito, né? Porque o propósito está pronto, não é nós que fizemos o nosso propósito. Ele está pronto, ele vem de Deus. Quando ele nos lançou aqui com aquele anzolzinho, o fio de linha, ele nos jogou e nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio. O que você tem feito com as permissões que lhe foram dadas? Pode falar. Pode. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Ficamos com essa. Pode falar. Pode. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.